Discussão única do projeto de lei número 3/2013, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre a denominação da EMEI Remanso Campineiro 1. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 3/2013. Está em discussão. A palavra ao vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, é com um sentimento de pesar ainda pela recente despedida da professora Zenaide que eu falo nessa tribuna, mas, ao mesmo tempo, emocionado por reconhecer na pessoa da Zenaide uma profissional extremamente envolvida por uma daquelas áreas que mais me cativa, que é a educação. A Zenaide, além de professora, educadora, teve no decorrer dos anos em que atuou na educação da cidade de Hortolândia, a oportunidade de ocupar diversos cargos. Cargo de coordenadora pedagógica, cargo de assistente executiva num programa de educação da Unicamp, assessorando, trabalhando junto com professores doutores, porque o curso era de pós-graduação. Teve a oportunidade de atuar na sala de aula como professora e várias outras denominações de cargos que ocupou ao longo da vida profissional dela. Mas a Zenaide tinha uma opção na hora de se referir a ela. Ela gostava de ser chamada como educadora, simplesmente. Educadora. Ainda no início da década dos anos 80, sem mencionar exatamente o ano, eu tive a oportunidade de ser colega de classe da Zenaide, aqui na escola Manuel Inácio da Silva. Mas, até comentava isso com um colega de sala, tivemos uma professora que, para facilitar a interpretação das frequências escolares, optou por colocar os alunos em carteiras pela ordem alfabética. A letra A começava logo na porta da sala de aula, foi onde eu fui sentar. E a Zenaide no outro extremo da sala por causa da letra Z. Mas, de qualquer forma, foi uma colega de sala de aula. Com o passar do tempo, até por questão de trabalho fora do município de Hortolândia, também do curso de formação econômica na PUC de Campinas, nos distanciamos naturalmente um do outro. Mas, quando resolvi fazer o trabalho de conclusão do meu curso como economista, eu quis, como tema naquele trabalho, o desenvolvimento socioeconômico do município de Hortolândia. E, para desenvolver essa monografia, para desenvolver esse trabalho, tive que pesquisar e trabalhar diversos assuntos relacionados a esses temas que propõem efetivamente o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico do município. Quando entrei na questão da educação infantil, procurei a Secretaria da Educação, e lá na Secretaria da Educação, fui recebido também pelo saudoso Leovigildo, Duarte Júnior, que ele disse para mim o seguinte: Ananias, educação infantil em Hortolândia, você precisa falar com a Zenaide. Ela é, sem sombra de dúvida, a maior autoridade no assunto hoje aqui em Hortolândia. Eu adentrei a sala da Zenaide sem saber se iria encontrar ali a pessoa que um dia foi colega de sala comigo. Mas era ela. Prestativa, como sempre,
conhecedora do assunto, como sempre, me atendeu com carinho bastante grande, e eu pude escrever um capítulo sobre a educação infantil no município. Em 1997, não tão longo assim, eu vi a dar aula no município de Hortolândia, e tive a Zenaide como colega de profissão. Logo depois, me adentrei à Secretaria da Educação do município de Hortolândia, e de novo, tive a Zenaide, a professora Zenaide, como colega dentro da mesma secretaria, colega profissional. E propor um projeto de lei onde denomina o nome de uma escola com o nome da Zenaide, entendo eu, senhores vereadores, senhor presidente, que é retribuir também com a família, com os amigos, com as pessoas, com o próprio quadro do magistério da educação em Hortolândia, um pouco daquilo que a Zenaide fez pela educação infantil do nosso município. E a escola que eu propus para ter como denominação o nome da professora Zenaide, coincidentemente, é a escola onde fica a casa da mãe da Zenaide. Ou seja, foi naquela mesma rua onde ela sempre viveu a infância dela. Uma infância que poderia ter qualquer tipo de fim diferente do que teve. Graças a Deus, uma educadora reconhecidamente dentro e fora do nosso município. Eu peço, senhores vereadores, presidente Paulo, para me conceder uma licença para ler um texto de diversos fragmentos da professora Zenaide, que foi lido, por sinal, o texto hoje ele é público, com a devida autoria, é verdade, lá na Semana Pedagógica, que recebeu os professores para a abertura do ano letivo do ano de 2013. E naquela oportunidade, uma colega de profissão nossa, a Jaqueline Longini, apresentou um texto, que depois, com a autorização da família, o texto se tornou público. Mas ela frisou, em várias oportunidades, que aquele texto, embora ela escreveu, era um texto póstumo, de autoria ética, de autoria moral, de autoria pedagógica, da própria professora Zenaide. E eu gostaria de pedir licença para os senhores para ler o texto que foi lido naquela oportunidade. Abre aspas. Já fui criança neste município. Brinquei descalça na rua. Não existia creche. Minha mãe trabalhava fora e eu contava com a sorte, pois eu era cuidada pelos meus irmãos mais velhos. Brincar era a minha maior alegria, e o quintal, um cenário de histórias construídas com amor. O contexto vivido possibilitava ficarmos sozinhos, sem medo do perigo. Não se falava em infância, educação, conhecimento, lição de casa, escola com direito das crianças. A batalha era pela vida. Cresci e vivi a cidade em todos os seus aspectos. Naquele contexto, não havia perigo. Hortolândia cresceu muito e com ela vieram muitas crianças. Na minha condição de criança, fugia às vezes de casa para brincar. Tais brincadeiras me possibilitavam o prazer de ser criança e criar situações que até então eu não tinha. A casa dos meus sonhos, o trabalho que eu desejava, os brinquedos que eu não tinha, as roupas que eu gostaria de usar, a escola e a professora que me aceitassem do jeito que eu era. Porque, para ela, a escola, faltava muito para eu virar gente.
Essa fantasia que me tirava do chão contribuiu para que eu me esforçasse nos estudos, apesar de muito difícil. Virar gente demanda estudo, conhecimento, mas eu sabia que venceria. O querer crescer profissionalmente e pessoalmente perpassa as condições difíceis. Foi esse querer que me fez chegar à condição de assistente pedagógica de doutores em educação na Universidade Estadual de Campinas. O que dizer da formação acadêmica e moral de uma menina que nasceu na roça? Filha de um caboclo que não sabia ler nem escrever, e uma mãe amorosa. O que esperar da educação de uma criança cuja família se enquadrava em último lugar na organização social? Como construir saberes se o meio em que vivia, não havia materiais nem diálogos intelectuais? Como pegar o gosto pela educação se a mesma era estressante, classificatória e de exclusão? Como empenhar nos estudos e na cultura se os mesmos ficavam em segundo plano? Pois o trabalho doméstico deveria ser concluído, antes e sobretudo. Como pude chegar à universidade como assistente pedagógica do curso de formação de professores em exercício, curso este inédito no país? A resposta a essas perguntas é a minha própria formação. Sou professora, apaixonada pela educação infantil, pedagoga, funcionária pública, especialista, coordenadora no município de Hortolândia, responsável por formação de professores e educadores, integrante de escolas públicas e assistente pedagógicas de disciplinas que me fizeram virar gente. Oportunidade única que não mais tirarão de mim. O conhecimento, a experiência e a mudança de olhar enquanto quebrava paradigmas. Vejo a minha história de vida dessa forma, aprendendo com o outro e com o meio, tudo o que eu precisava saber para viver naquele espaço que possibilitou aprendizagem, desejos, sonhos e conhecimentos. Tornei-me gente grande e não mais ficarei sem o que construí até o momento. É nesta perspectiva que desejo ver a educação, que ela, educação, veja em cada criança, dentro da escola, um cidadão com seus direitos e deveres, mas que, principalmente, possa dialogar, confrontar ideias, ter o prazer de aprender, desafiar situações, conquistar seu espaço, expressar-se por diferentes linguagens e muito mais que isso, com ética, no sentido de afirmar seu papel de cidadão e político que contribui para a construção da sociedade democraticamente. A escola deve ser ambiente prazeroso, com possibilidades de círculo de cultura, que respeita a criança no seu tempo de aprender, seja de qual forma for. Organizar o tempo e o espaço de maneira que possam aprender conceitos, realizar procedimentos, compreender fatos, vivenciar situações, é hoje entendido por mim como primordial para o desenvolvimento integral das crianças. Aprender é bom. Aprender coletivamente é melhor ainda. O aprendizado é possível para todos. Já se sabe que o aprendizado, o conhecimento é adquirido através das interações entre pessoas. Portanto, concebo que o princípio da educação é saber que o outro existe. Fecha aspas. Esse foi um texto escrito pela professora Zenaide, já se tornou público com as devidas autorias, é verdade, né?
Mas entendo, senhores vereadores, que a grande paixão desta profissional foi mesmo a educação infantil. E que nós pudéssemos, com a participação de vossas excelências, contribuir de uma maneira bastante grata para não homenagear simplesmente a professora Zenaide, mas retribuir a todos aqueles que são, de alguma forma, amigos, parentes, funcionários, o quanto que a Zenaide fez pela educação infantil de Hortolândia. Ela sabia, de uma maneira muito particular, muito pessoal, ser extremamente agradável com todos. Mas, quando se tratava de uma criança, da educação infantil, a Zenaide conseguia ser durona. Ela conseguia fazer valer aquilo que ela acreditava. E ela dizia, isso abertamente a todos do quadro de magistério: nós ainda não conhecemos a capacidade de aprender de uma criança. Nós ainda devemos um dia, talvez, reconhecer que uma criança de 2, 3 anos de idade é mais capaz do que qualquer adulto pensa. Espero contar com a participação de todos os nobres vereadores e que possamos, de uma maneira bastante justa, poder homenagear a professora Zenaide, denominando o nome da escola EMEI Remanso Campineiro, o bairro onde ela nasceu, cresceu, desculpa, nasceu não, mas viveu e cresceu, com o nome da professora Zenaide. Muito obrigado a todos.